Olá, caríssimos alunos. Eu sou o professor Bacílio Fontes e nessa aula de número 10 nós falaremos sobre indicações clínicas da farmacoterapia no TEA. Precisamos entender que a farmacoterapia dentro do TEA ela deve ser compreendida como um recurso complementar dentro de um modelo de cuidado multiprofissional, bem individualizado e baseado em evidências. Diferentemente de outras condições clínicas em que o medicamento atua diretamente sobre a patologia central, no TEA, os psicofármacos são utilizados principalmente para o manejo de sintomas associados que geram sofrimento significativo, que geram prejuízo funcional ou até mesmo risco comportamental. Isso significa que a farmacoterapia ela não tem um objetivo para tratar o autismo em si, tampouco modificar a identidade ou as características nucleares deste sujeito. O seu foco clínico está na redução de sintomas específicos que interferem na aprendizagem, na comunicação, na interação social, na autorregulação emocional, na parte do sono, na segurança e na qualidade de vida dessa pessoa. Entre os principais sintomas que podem justificar a avaliação para uso de medicamento estão irritabilidade intensa, agressividade, impulsividade, hiperatividade, ansiedade grave, alterações importantes do sono, comportamentos autolesivos, instabilidade emocional, sintomas obsessivos, depressão e comorbidades neurológicas e até mesmo psiquiátricas associadas. Cada um desses aspectos deve ser analisado de forma individualizada, considerando intensidade, duração, contexto e impacto funcional. A decisão de iniciar uma farmacoterapia, ela deve sempre ser baseada em uma avaliação clínica muito criteriosa. Nem toda pessoa que é portadora de TEA, ela necessita de farmacoterapia. Em muitos casos, intervenções comportamentais, suporte familiar, adaptações ambientais, terapia ocupacional, fonoaudiologia, apoio escolar e análise de comportamento são suficientes para promover um desenvolvimento e redução desse sofrimento. Por esse motivo, é bem claro e definido o prejuízo funcional relevante, risco à integridade física ou comorbidades é que justificam uma intervenção farmacológica. Caso contrário, não necessita. A prescrição ela deve ser realizada exclusivamente por médico habilitado, com acompanhamento contínuo e a reavaliação periódica, médico-farmacêutico, médico periódico, farmacêutico periódico e equipe multiprofissional de forma periódica. Os sintomas alvos mais comuns nessa prática clínica incluem a irritabilidade severa, a agressividade, a hiperatividade, a impulsividade, uma ansiedade bastante persistente, instabilidade emocional, alteração no ciclo do sono-vigília e comportamentos autolesivos. Em muitos casos, esses sintomas coexistem e existem abordagens bem combinadas. Um dos critérios mais importantes para essa indicação farmacológica é o impacto funcional. Quando o comportamento impede essa participação escolar e compromete a segurança e dificulta a aprendizagem ou gera sofrimento intenso para a pessoa e sua família, a medicação pode ser considerada como parte desse plano terapêutico mais amplo. Por exemplo, em caso de agressividade intensa, com risco de auto ou heteroagressão, o uso de antipsicóticos atípicos pode ser avaliado pelo médico. Em situações onde haja hiperatividade ou impulsividades associadas ao TDAH, psicoestimulantes ou alternativas não estimulantes podem ser consideradas.
Em quadros, no caso de ansiedade ou sintomas obsessivos, antidepressivos ou ansiolíticos podem ser utilizados. Já no caso de instabilidade emocional significativa, os estabilizadores de humor podem ser discutidos. No caso de alterações do sono, o uso da melatonina é frequentemente considerado, né? Em alguns contextos, bem específicos e regulados, o canabidiol pode ser avaliado como uma opção complementar. Entretanto, nenhuma dessas classes deve ser utilizada de forma automática. Toda indicação exige uma avaliação muito cuidadosa, muito criteriosa entre os riscos e os benefícios, entre comorbidades, idade, contexto familiar e respostas, né, a essas intervenções não farmacológicas. A avaliação do comportamento é um ponto bem central antes da introdução medicamentosa. Muitos comportamentos considerados problemáticos podem estar relacionados à dor, à privação de sono, uma sobrecarga sensorial, dificuldade de comunicação, demandas inadequadas ou ausência de previsibilidade ambiental. Todas essas características constantemente precisam serem observadas o tempo inteiro. Nesses casos, medicar sem você compreender a função do comportamento pode mascarar o problema e enquanto atrasam, né, essas intervenções mais eficazes. A análise funcional ela permite identificar os antecedentes, os comportamentos e consequências, oferecendo então aí uma compreensão mais precisa do que mantém o comportamento. Esse processo ele não substitui a avaliação médica, mas complementa a tomada de uma decisão clínica. Também é essencial nós considerarmos comorbidades psiquiátricas e neurológicas. O TEA, frequentemente, ocorre associado a TDAH, a transtornos de ansiedade, a depressão, transtornos obsessivo-compulsivos, quadros de epilepsia e até mesmo alteração do sono-vigília. Cada uma dessas condições pode demandar abordagens farmacológicas específicas, não necessariamente todas. Como, por exemplo, no TDAH associado, nós podemos usar psicoestimulantes, que podem melhorar a atenção da impulsividade, que seria o metilfenidato. Em quadros depressivos, antidepressivos, podem ser indicados. Na epilepsia, o Depaquene. Anticonvulsivantes também são fundamentais. Em alteração de sono, a melatonina ele auxilia nessa regulação, né, nesse ciclo sono-vigília. A diferenciação entre os sintomas do TEA e comorbidades é essencial para evitar erros de medicação. Outro ponto central é o conceito de benefício clínico real. A eficácia dessa terapia ela não deve ser mantida apenas pela redução de um comportamento, mas pelo impacto funcional global. É necessário que se observe se houve melhora na participação social, na aprendizagem, na segurança, no sono, na comunicação e na qualidade de vida desse cidadão. Essa sedação excessiva, por exemplo, ela pode reduzir comportamentos externos, mas ao mesmo tempo prejudicar a cognição, prejudicar a aprendizagem e essa interação social. Nesse caso, não se trata de uma melhora clínica, mas de supressão comportamental com um possível prejuízo funcional. Na adolescência, o cenário clínico ele pode se tornar um pouco mais complexo, tá? Mudanças hormonais, demandas sociais mais intensas, maiores consciência de diferentes aumentos das exigências acadêmicas, podem intensificar sintomas de ansiedade, de depressão, de impulsividade e de instabilidade emocional. Nessa fase, o cuidado ainda deve ser mais integrado e mais sensível a essa subjetividade do adolescente. E aí entra
a psicoterapia, observando essas alterações de momento, que precisa ser equilibrada e acompanhada. A indicação medicamentosa nessa etapa, ela deve sempre considerar o sofrimento psíquico, o risco, a funcionabilidade e a autonomia progressiva desse sujeito. A medicação ela não deve ser utilizada como uma forma de adaptação forçada a contextos sociais excludentes. O outro tema relevante envolve o uso de canabidiol no TEA. Embora tenha muitos estudos ainda em andamento e alguns resultados promissores, no caso da irritabilidade e ansiedade, que ainda exigem, né, que existem limitações importantes quanto à evidência científica. Também a parte de padronização de doses e a segurança aí em longo prazo. O seu uso, então, deve ser sempre médico, regulado e cuidadosamente monitorado. Após o início dessa farmacoterapia, esse monitoramento contínuo ele sempre será indispensável. Deve ser observados a parte do sono, apetite, ganho de massa ou não, comportamento, humor, a parte da aprendizagem, a parte da interação social e possíveis efeitos adversos. É onde entra, então, a família e a equipe terapêutica, que esses dois têm papel fundamental nesse acompanhamento, pois eles são esses espaços que mais observam o cotidiano que sempre aparece em determinadas consultas. A integração entre o médico, psicólogo, farmacêutico, analista de comportamento, a escola e a família permite uma avaliação mais precisa dos efeitos da medicação, evitando que tanto haja um subtratamento quanto uma medicalização excessiva, né? Uma hipermedicalização. Por fim, precisamos observar os critérios éticos que sempre devem orientar essa prática clínica. Isso inclui uma avaliação muito individualizada, uma análise funcional de comportamento, um monitoramento contínuo, participação multiprofissional e com foco na qualidade de vida, não só do indivíduo, mas da família dele. A farmacoterapia no TEA ela deve ser sempre funcional, sempre cuidadosa e centrada na pessoa, nunca no controle de um comportamento de forma isolada. Sendo assim, nós encerramos esta aula reforçando que a indicação farmacológica no TEA é uma decisão clínica complexa que exige muita responsabilidade, muita evidência científica e uma integração entre diferentes áreas do cuidado, né? A equipe multiprofissional. O objetivo final não é apenas reduzir sintomas, mas é promover o desenvolvimento, uma maior autonomia, né, e uma participação social e um bem-estar desse sujeito. No nosso próximo encontro, nós faremos a conclusão completa deste módulo. E se você ainda tiver algumas dúvidas, procure seu tutor para que possa tirá-las. Até mais, eu vejo vocês no próximo encontro.